Fala pessoal, vim aqui corrigir as questões de biologia do simulado de vocês, terceiro simulado maestria, tá? A primeira questão era uma questão do Enem, que falava sobre o peróxido de hidrogênio, né, na presença ali, a função basicamente do peroxisomo, tá? Que ele falava da enzima catalase, que ele falava da degradação da água oxigenada em água e oxigênio, e tinha aquele gráfico clássico ali da ação enzimática, né, que nós passamos durante a aula, a energia da reação, o progresso da reação, aqui os reagentes e aqui os produtos. E essa linha contínua é a energia necessária sem a presença da catalase, que é uma enzima, e aqui a pontilhada com a catalase, tá bom? Então dá para ver nitidamente que existe uma diferença de energia aqui. Então, ele está falando da situação descrita, o organismo utiliza a catalase, que é uma enzima, por quê? Porque ela diminui a energia de ativação, né? Ela diminui essa energia necessária do gráfico mostrando aqui. Essa é uma questão clássica sobre enzima, tá? A letra B está errada porque fala que permite maior rendimento da reação, o rendimento é o mesmo, né? Se você observar aqui, o início e o final não muda, tanto com quanto sem enzima, tá? Diminui o valor da entalpia da reação, mesma coisa, não muda a energia, né, da reação, a entalpia, tá? Inicial e final. Consome rapidamente oxigênio como do reagente, a enzima não consome. Ela não consome, não é consumida durante as reações, tá? Ela só catalisa, ela só encaixa e facilita a reação. Mesma coisa a letra E, reage rapidamente com peróxido de hidrogênio, ela não reage com peróxido de hidrogênio, ela simplesmente auxilia que a reação aconteça com mais facilidade, mais rapidamente, tá bom? Então, essa questão 46 é a letra A. A questão 47 fala de uma teoria do encaixe induzido, induced fit, que ele dá um exemplo aqui como se fosse um aperto de mão. Então, isso, né, essa descrição é bem interessante para a gente entender aquela teoria enzimática da chave fechadura, né? É bem parecida com isso, mas do aperto de mão também é uma associação bem didática, tá? Então, ele está falando o que permite a atividade catalítica de uma enzima são suas características, dentre os quais foram citadas corretamente. Então, as características das enzimas, resposta correta é a letra B. A enzima não sofre mudanças químicas como consequência da reação catalítica, ou seja, ela não é consumida, ela não muda de forma. Quer dizer, ela muda de forma, né, mas ela não é alterada, né, durante a reação, tá bom? Então, essa é a descrição, a letra B é a que mais se aproxima, o que mais tem ali a relação com a função enzimática. Eliminando as outras, né, ele fala que a letra A, que fala que a ligação do substrato apresenta um sítio específico de uma enzima, só se liga ao substrato, mas o substrato pode se ligar a vários diferentes? Não. É a mesma coisa, se a enzima só se liga a um substrato, o substrato só pode se ligar a uma enzima. A letra C fala que a enzima aumenta a velocidade da reação química e faz ocorrer uma reação que não ocorreria sem a sua ausência. Esse gráfico aqui mostra que a reação ocorreria sem enzima, mas demoraria mais, despenderia de mais energia, aumentaria a temperatura. Não quer dizer que a reação não aconteceria, tá, na ausência da enzima. A letra D, não apresentam capacidade de aumentar a velocidade reversa de uma reação química. Lembra que as enzimas elas sempre vão atuar nos dois sentidos, tá? Tanto na reação quanto no contrário. No caso, ele falou reversa. Então, ela tem capacidade sim de aumentar a velocidade. Enzimas aumentam a velocidade de reação e energia de ativação. Na verdade, ela vai diminuir a energia de ativação e não aumentar, tá bom? Então, essa aqui é a questão 47 do nosso simulado, a letra B de bola. Questão 48 do simulado falava sobre a nutrição no futebol, falava dos alimentos, carboidratos, lipídios, proteínas, sais minerais, vitaminas importantes para o corpo durante o exercício físico, tá? Virando a página aqui, ele pergunta a respeito das moléculas orgânicas, né, no processo de obtenção de energia. A resposta é a letra C, que tem a melhor descrição do processo. Então, ele fala que os carboidratos são moléculas orgânicas formadas por carbono, oxigênio e hidrogênio, tá? São as principais fontes de energia para os seres vivos, uma vez que liberam energia durante o processo de oxidação, né? Oxidação é quebra. Na biologia, na química, na bioquímica, a oxidação é quebra. Então, quando você vai pegar C6,
H12O6, que é a molécula de glicose, vai fazer oxidação transformando em gás carbônico mais água, haverá liberação de energia na forma de ATP, tá? Então essa é a correta, a letra C. A letra E está errada, porque ele fala que carboidratos e lipídios são importantes reservas energéticas, mas os lipídios não são recomendados por serem gorduras, né? Como se gorduras não fossem importantes na dieta, ok? E gorduras se acumulam na parede das artérias, generalizando. Vamos lembrar que o problema principal é o aumento do LDL, que pode causar aterosclerose, placas de ateroma, quando a gente tem um excesso de colesterol, né? Que o LDL transporta o colesterol ruim, e não generalizando as gorduras como vilões, ok? A letra B está errada porque fala que existe, né, durante a partida, um consumo das reservas de glicogênio que provoca uma fadiga muscular, né? O glicogênio provoca fadiga muscular. O que provoca fadiga muscular é a ausência do oxigênio e a célula muscular tem que fazer uma fermentação lática que provoca a produção de ácido lático. Isso provoca fadiga, ok? A letra D está errada porque o corpo armazena esses carboidratos no fígado, no músculo, ok, e no sangue na forma de glicose. O corpo não armazena glicose no sangue, tá? A glicose está sendo transportada e ela só vai ser metabolizada ou armazenada dentro das células. A insulina vai ajudar a glicose entrar na musculatura e o glicogênio, né, vai se formar no fígado e nos músculos, e não reserva de glicose no sangue. E ele está falando na letra E que os carboidratos são classificados em mono, oligo e poli, tudo bem, somente com função energética, né? Não, a gente tem função estrutural, a celulose, a quitina, né? As pentoses dos ácidos nucleicos, tá? Então tá furado aí. Questão 48, letra C. Questão 49 da FAMERP fala sobre o exame antidoping de Ben Johnson nas Olimpíadas, né? Que ele usou uma substância estanozolol, que é um esteroide, é um anabolizante e, consequentemente, é um lipídio, tá? Então a gente elimina a letra A, né? Eliminamos a letra D e a letra E, né? Quem se ligou que esteroide é lipídio, essa foi bem fácil. A diferença era entre a B e a C. É um lipídio que estimula a síntese proteica nas fibras musculares, né? E que tem sentido, o anabolizante faz o músculo crescer. Então, de certa forma, essa foi uma questão das mais fáceis do simulado. O lipídio que aumenta a síntese de LDL e melhora, olha só que absurdo isso, né? Melhora a atividade cardíaca. Essa aqui foi dada, né? Essa aqui foi muito fácil. Questão 49 da FAMERP, tá? Então, resposta letra B de bola. Questão 50 falava sobre uma transporte através de membrana, né? Falava que respeito às características de lipídios e proteínas da membrana plasmática, conferia permeabilidade seletiva, isso permitia a troca entre as substâncias da célula com o meio, né? Então, sobre essas trocas, ele diz, resposta correta é que o meio hipertônico, a célula perde água e murcha. Todas as outras vão ter, né, alguma coisa contrária, né? Isotônico, a célula ganha água? Não. Hipertônica ela perde? Não. Hipotônica ela ganha? Não. Isotônica ela ganha? Não. Então, só para lembrar aqui, ó, se a gente colocar a célula no meio isotônico, ela vai ter a mesma quantidade de ganho e de perda de água e, consequentemente, ela permanece inalterada. Se eu colocar no meio hipertônico, o meio é mais fora, o meio é menos dentro, por osmose, do menos para o mais, o sal puxa a água, a tendência é a água sair. E se ela sair, ela vai murchar, ok? Se eu colocar no meio hipotônico, mais dentro, menos fora, osmose do menos para o mais, o sal puxa a água, a tendência é a água entrar. E ao entrar, vai inchar. E como essa célula não tem parede celular, não é uma célula vegetal, ela vai se romper, ela vai explodir, ela vai ter uma lise celular, tá? Então, por isso que a resposta 50 é a letra A. Questão 51 tinha uma bela figura de uma membrana plasmática com glicocálice, né, com proteínas integrais, integrais transmembrana, com colesterol, com fosfolipídios, colorida, infelizmente no simulado não saiu colorida, né, mas está bem didático aqui para vocês, tá bom? Então, nesse caso, ó, a estrutura 1 é responsável. O que é a estrutura 1? É uma proteína transmembrana. É um portão de proteína aqui, tá? A resposta é letra B, pelo transporte de pequenas moléculas, como íons, tá? Aminoácidos e monossacarídeos como a glicose, porque isso aqui pode ser um canal de proteína, pode ser uma permease, é uma proteína que ajuda no transporte, tá? Não pode ser letra A, porque ela não confere rigidez à membrana, a membrana não é rígida,
tá? E celulose é parede, não é membrana plasmática. Não pode ser AC, porque fluxo de gases, os gases, por serem apolares, o O2 vai passar direto pelos fosfolipídios. O CO2 vai passar direto pelos fosfolipídios, não vai precisar do auxílio das proteínas. Fluidez da membrana. Quem é responsável pela fluidez da membrana é o colesterol, tá? E não a proteína. E pelo fluxo de água em função do gás. Ó, até aqui, ó, fluxo de água até poderia ser se ela fosse uma proteína chamada de aquaporina, tá? Só que quando ele fala de gasto energético, aí já está errado, porque nesse caso a osmose não gasta energia, tá bom? Então essa aqui é a letra B de bola, questão 51. Questão 52 era a questão da Unesp, que falava sobre que os pesquisadores encontravam uma nova família de toxina antibacteriana presente em bactérias como Salmonella entérica. Nessa espécie, a proteína tóxica é usada para matar outras bactérias da microbiota intestinal e facilitar a colonização do intestino de hospedeiros infectados. A proteína tóxica ataca precursores da formação da parede celular bacteriana. Dessa forma, a bactéria-alvo, que é intoxicada, continua crescendo, porém sua parede celular fica bastante enfraquecida. Uma maneira de neutralizar a ação da Salmonella entérica, vamos lembrar que a Salmonella entérica ela está intacta, é uma bactéria comum, uma bactéria com parede celular intacta, tá? E de uma bactéria alvo, ou seja, aquela que está com a parede enfraquecida, intoxicada por ela seria mantê-las respectivamente em soluções. Vamos lá. Então, nesse caso, como a bactéria Salmonella está intacta, uma forma de a gente conseguir neutralizá-la é mantendo-a numa solução hipertônica. Por quê? Voltando aqui, se eu tenho uma solução hipertônica, a tendência é desidratar a bactéria, ela murchar e a parede não vai impedir essa desidratação, tá? Então, nesse caso, a bactéria morreria, uma forma mais daquelas formas mais tradicionais de você conservar alimento fora da refrigeração, né? O salgamento, por exemplo, funcionaria dessa forma. Por outro lado, a outra bactéria que está com a parede enfraquecida, se eu mantiver ela numa solução hipotônica, olha o que vai acontecer. A água vai entrar por osmose e, como ela não tem, a parede dela não está mais fortalecida, está enfraquecida, a tendência é que ela estoure, que ela exploda. Tá? Então eu vou conseguir também neutralizá-la dessa forma. Eu neutralizo a primeira numa solução hipertônica e neutralizo a segunda numa solução hipotônica devido à fraqueza da parede celular dela. Resposta letra B de bola. Atenção aqui na questão 53, que fala de osmose reversa. O que é osmose reversa? Não é um processo natural, tá? Então, na verdade, a gente tem que tomar cuidado para não confundir. Ah, falou de osmose é do menos para o mais. Osmose não gasta energia, osmose é a passagem do soluto, do solvente, como é que é isso, né? A osmose é a passagem da água do menos para o mais concentrado sem gasto de energia. O sal puxa a água tende a passar para onde é mais concentrado para diluir a concentração. Enquanto eu passo do menos para o mais em soluto, na verdade eu estou passando de onde tem mais água para onde tem menos água. Essa é a osmose tradicional, mas a osmose reversa é o contrário, cuidado, tá? Osmose reversa é a passagem da água, do solvente, flui de um compartimento com maior concentração de sais para um compartimento de menor concentração de sais. Se eu for olhar só a descrição da osmose, não está certa, mas eu estou falando da osmose reversa. Tá? Então é o contrário do que a descrição da osmose. Tenho certeza que muita gente marcou a letra D, que o solvente água passa de uma região de menos concentração para maior concentração por transporte passivo, tá, gente? Muito cuidado aqui. Nesse caso, a osmose reversa é do mais para o menos concentrado, só que de uma forma forçada, com uma pressão, tá? Utilizada aqui, como ele citou, na fabricação de bebidas em alguns tipos de água mineral, tá? Então a resposta é a letra A. Entrando um pouco aqui na frente B agora, na questão 54, falava um pouco sobre a questão ambiental, questão do efeito estufa, né, do aquecimento global, e mostrava que a queima de combustíveis fósseis era a maior fonte de emissão de gases que relacionavam a esse efeito, e é óbvio que ele está falando ali do CO2, mas aí depois ele pergunta, né, uma outra fonte relevante da emissão de gases, que nesse caso seria a letra D, a pecuária extensiva de corte. Só lembrar que no Brasil tem mais boi do que gente, tá? Então, grande a contribuição para o metano,
que o metano, ele em volume, ele é menor, né, proporcional que o CO2, porém, ele tem uma capacidade de cerca de 20 vezes mais de retenção de calor na atmosfera do que o próprio CO2. Então, não é necessário que o metano tenha a mesma proporção na atmosfera que o CO2, ou esteja maior que o CO2 na atmosfera, para ele causar danos, tá? Ele tem sim uma grande contribuição e a gente precisa falar sobre esse assunto, tá bom? Então, 54, letra D de dado. O NESP, questão 55, fala sobre a mortandade de peixes no rio Tietê. Ele está falando sobre o processo de eutrofização e ele quer saber quais são os eventos que precedem e que sucedem a mortandade de peixes, tá? Então eu citei aqui, eu grifei aqui o que é em verde está certo, o que em vermelho não está. Então despejo de esgoto nas águas, sim, precede mortalidade de peixes. Decomposição aeróbia, não. A decomposição aeróbia também precede e não sucede, tá? Então tá errado. A letra C, as duas coisas não batem. Redução da matéria orgânica é depois, tá? E mortandade de crustáceos e moluscos também não bate. Letra D, turvação da água não é antes, isso pode ser depois, tá? Redução da matéria orgânica disponível, sim, isso pode acontecer depois da mortalidade de peixes. E produção de gás sulfídrico é depois e proliferação de micro-organismos é antes. Tá? Então, o que concorda é a letra B. Antes da mortandade há uma proliferação de micro-organismos aeróbicos e depois da mortandade há uma decomposição pelos seres anaeróbios que tomaram conta após a quantidade de oxigênio ter sido reduzida drasticamente. Tá? Questão 55, letra B de bola. Questão 56 da UENEM, falando um pouquinho sobre o derramamento de petróleo, tá? A chamada maré negra, tá? Então, o petróleo reage com a água do mar? O petróleo não reage com a água do mar, tá? Ele não sofre degradação, ele fica lá, ok? Acidifica o meio, promovendo desgaste nas conchas de moluscos, não tem nada a ver isso aí, ele não se mistura à água, então ele não vai acidificar. Dissolve-se na água? Também não, tá? Tem cadeia pequena, elevada volatilidade, contaminando a atmosfera e regiões em função dos ventos de orlas marítimas? Não. Tem a ver aqui a letra D, ele tem caráter hidrofóbico, ou seja, ele não se mistura com a água, ele tem baixa densidade, ou seja, ele fica na superfície da água, isso impede as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera, o que diminui muito a questão da fotossíntese, tá, da respiração dos peixes ali próximos, além deles aderirem fortemente às brânquias dos peixes, grudando nas penas das aves aquáticas, né, o que leva a uma hipotermia, e outras séries de problemas relacionados à maré negra, que é o derramamento de petróleo, tá? Então, a 56 do Enem foi a letra D de dado. 57, entrando um pouquinho na frente C, naquela parte de protozooses, né, de protozoários, ele cita aqui a contaminação de um agente etiológico chamado Cryptosporidium, tá? Que nós não citamos na aula, porque não é um protozoário, não é um patógeno de intensa conhecimento, tá? De diverso conhecimento, ok? Mas é só um base de apoio, porque ele fala que esse bicho aqui causa diarreia líquida, cólica abdominal, naso, diminuição de apetite, febre e mal-estar. Tudo bem. Aí ele fala que esse cara é um protozoário apicomplexo, que é um filo dos protozoários. A gente tem vários, né? Filos. Sarcodina, apicomplexa, tem o zoomastigófora, tem o ciliófora. Apicomplexa é aquele que não tem estrutura de locomoção. E tem o complexo apical. Esse complexo apical auxilia o ser a penetrar nas células hospedeiras, também chamado antigamente de esporozoários. Tá? Um outro exemplo de esporozoário é o da malária, o Plasmodium vivax. Um outro exemplo é o toxoplasma, da toxoplasmose. Tá? Ambos são protozoários do filo apicomplexa. A Entamoeba stolite, que é a ameba, que é do grupo Sarcodina, dos pseudópodes. Trypanosoma cruzi do doença de Chagas, que é um flagelado. Paramecium, ele é um protozoário que não causa doenças, ele é um ciliado. E a ameba, ou Amoeba proteus, também é um Sarcodina, tem pseudópodes, então, portanto, só poderia ser a letra A, né? Muito fácil essa questão, o Plasmodium, causador da malária. Questão 58 da Unesp, tá? Falando um pouquinho sobre o termo de coevolução, que é a relação de endoparasitas e os seus artrópodes transmissores, né?
que a maioria aqui dos invertebrados se alimentam de sangue e acabam passando o endoparasita. Ele está citando que no maior caso, o endoparasita é transmitido pela picada, né? Só que tem algumas situações aqui, ele diz assim, ó, a grande maioria dessas doenças é transmitida durante a picada. No entanto, a irritação da pele posterior à picada é uma reação fisiológica fundamental para a transmissão da. Então, é, das abaixo, a única, né, que é a doença de Chagas, letra D, que não depende da picada em si, tá? Então, por exemplo, febre amarela, o mosquito Aedes aegypti pique na picada, passa o vírus. Filariose é uma verminose transmitida pelo mosquito Culex, a elefantíase, na picada. Febre maculosa, a picada do carrapato. Malária, a picada do mosquito prego. Doença de Chagas, não é a picada do barbeiro, né? A picada do barbeiro vai inflamar, vai provocar coceira, e o ato de coçar, essa reação inflamatória, vai fazer com que a pessoa leve as fezes do barbeiro para a ferida e coloque o protozoário dentro do corpo, tá? Então, a diferença aqui entre essas doenças, justamente na doença de Chagas, que o fato de ter a reação fisiológica e a pessoa inconscientemente coçar, em que o barbeiro vai ser, o protozoário vai ser introduzido no corpo, tá bom? Questão 58, letra D de dado. Questão 59 traz um texto aí com várias estatísticas, né, mostrando de contaminação dos mananciais paulistas, mas o que interessa aqui é que 27% das amostras foram encontradas a Giardia lamblia, que é um protozoário flagelado, né? E aí ele pergunta, está relacionado os altos índices de coliformes fecais encontrados em mananciais contaminados com a giardia podem ser explicados. Coliformes fecais, né? São coliformes em forma de coli, uma bactéria chamada Escherichia coli, nas fezes, ou seja, são fezes encontradas na água. A giardia, como ela habita o intestino delgado, à medida que os cistos são liberados, as fezes conduzem esses cistos para a água. Então, onde tem esgoto, tem giardia, né? Teoricamente, então está contaminando. Então, os erros aqui, a letra A, a presença de ovos e larvas dos mosquitos vetores giardia não é transmitida por mosquito, tá? É oral fecal. Presença de ovos do protozoário não bota ovo, protozoário produz cistos, tá? Quem bota ovo são animais protozoários, não tem ovos, beleza? A ausência de predadores de larvas e adultos de giardia, lá a giardia não tem larva, giardia é protozoário. Aqui, ó, ausência de políticas públicas esclarecedoras das medidas profiláticas, principalmente que diz respeito ao combate no vetor, giardia não tem vetor, ok? Só sobrou letra E, pela contaminação dos mananciais por esgotos, visto que Giardia lamblia apresenta um ciclo oral fecal. Tá linda, tá clara essa alternativa, tá? Ficou um pouco escondida na outra página, mas tenho certeza que essa vocês acertaram. E a última questão do nosso simulado, para fechar com chave de ouro, questão 60 do Enem. Está falando ali sobre a malária, que é uma doença que mais contribui para o sofrimento da população humana na região amazônica, tá? Essa doença constitui um sério problema socioeconômico para a região porque provoca alterações neurológicas que causam crises de epiléticas, nada a ver isso aqui, tá? Não tem alterações neurológicas e epilepsia na malária. Diarreias agudas explosivas, né? Malária não causa diarreia, quem causa diarreia são doenças intestinais, oral fecal, ok? Imunossupressão que possibilita o doente entrar em contato com outras pessoas sem o uso de máscaras e luvas, né? Malária pode até causar uma debilidade ali na imunológica, porque a pessoa está doente, mas não tem nada a ver, porque máscara e luva, nesse caso, com malária, não tem associação, tá? Não é uma doença contagiosa, ok? Infecção viral contagiosa, não, ela é protozoária e não é contagiosa. Febres constantes e intermitentes, olha só a palavra-chave aqui, ciclos, né, intermitentes, febre constante durante várias semanas e intermitente, em intervalos de 24, 48, 72 horas, dependendo da malária, febre terçã maligna, terçã benigna, quartã, tá? Associação a fadigas e dores de cabeça que afastam o doente de suas atividades. Não é uma pessoa com malária vai trabalhar, né? Isso aí fica complicado, tá bom? Então, questão 60, letra C. Valeu, galera.